Lindalva Justo de Oliveira nasceu em 20 de outubro de 1953, em Malhada da Areia, interior da Bahia, em uma família simples e profundamente religiosa. Era a sexta de 13 filhos de um casal rural que, apesar das dificuldades materiais, cultivava valores de solidariedade e fé. Relatos oficiais da Igreja Católica e registros biográficos posteriores indicam que desde muito jovem ela demonstrava inclinação para ajudar os mais vulneráveis, especialmente idosos e pessoas em situação de pobreza. Sua infância foi marcada por trabalhos domésticos, responsabilidades compartilhadas com os irmãos e um senso de dever comunitário que se tornaria a base de sua vocação. Ainda adolescente, Lindalva mudou-se para Salvador em busca de novas oportunidades. Trabalhou como balconista e depois em repartições públicas, onde ficou conhecida pelo caráter prestativo e postura ética. Apesar de vivenciar a rotina urbana e a possibilidade de uma vida estável, ela cultivava um sentimento de chamado interior para a vida religiosa. Aos 33 anos, após anos de discernimento, decidiu ingressar na Congregação das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Sua decisão foi registrada formalmente em 1986, quando iniciou o postulantado. Os relatos institucionais descrevem que ela se destacou rapidamente pela disciplina, serenidade e capacidade de lidar com situações difíceis, sem abrir mão da gentileza. Com o tempo, foi designada para atuar na Casa de Idosos Dom Pedro II, em Salvador, onde assumiu funções assistenciais e administrativas. Ali, tornou-se uma figura querida, tanto pelos internos quanto pela equipe. Seu trabalho envolvia cuidados diretos com idosos em condições frágeis, muitos deles abandonados ou sem família. A rotina era dura, mas ela a desempenhava com dedicação e alegria, sustentada por uma espiritualidade marcada pelo respeito à dignidade humana. Documentos internos da congregação registram que Lindalva frequentemente cobria serviços extras, participava de celebrações e incentivava práticas de convivência saudável no abrigo. Ao longo desse período, sua postura firme e compassiva atraiu admiração, mas também a atenção indesejada de um residente específico, o que mais tarde se revelaria crucial para o desenrolar trágico do caso. Porém, nesse estágio inicial de sua trajetória, não havia indícios de que sua missão de cuidado e serviço seria abruptamente interrompida. Sua vida até então era vista como exemplo de entrega, guiada por valores vicentinos e pelo compromisso de servir a Cristo nos pobres, conforme registrado nas fontes oficiais da Congregação das Filhas da Caridade e nos documentos que sustentaram seu processo de beatificação anos mais tarde. Augusto da Silva Peixoto, o homem que mais tarde se tornaria o agressor de Lindalva Justo de Oliveira, era um interno da Casa de Idosos Dom Pedro II. De acordo com registros oficiais do abrigo e depoimentos posteriores utilizados no processo judicial e no processo canônico, ele foi admitido na instituição por decisão da própria família, que buscava um local onde ele pudesse receber cuidados regulares. Augusto apresentava comportamento instável, alternando momentos de calma com crises de agressividade e insubordinação, algo que já era relatado antes mesmo de sua entrada no asilo. Assim que chegou à instituição, Augusto passou a ser assistido por Lindalva como parte de seu trabalho cotidiano. Ela seguia a rotina de cuidados com postura profissional, sem demonstrar distinção entre os internos, oferecendo atenção e respeito a todos. Porém, rapidamente ficou claro para outros funcionários e religiosas que Augusto interpretava a gentileza dela de maneira equivocada. Ele passou a desenvolver um interesse obsessivo, acreditando que Lindalva o tratava de forma especial e que havia entre os dois algum tipo de ligação emocional. Relatos das Filhas da Caridade registrados em atas internas descrevem que o comportamento dele era invasivo, com tentativas de aproximação inadequada e comentários de conotação amorosa. Lindalva, ciente do contexto e mantendo sua postura ética, buscou inicialmente apenas se manter firme e cordial, como fazia com todos. No entanto, quando percebeu que Augusto interpretava suas atitudes de maneira distorcida,
passou a evitar situações de proximidade e ajustou sua rotina para minimizar o contato direto. Ela também comunicou discretamente às irmãs responsáveis sobre o desconforto crescente. Essas informações constam tanto em depoimentos do processo criminal quanto nos documentos enviados ao Vaticano durante o processo de beatificação. Com o passar dos dias, a obsessão de Augusto se transformou em hostilidade. Ele começou a demonstrar irritação quando percebia que Lindalva o tratava com a mesma neutralidade e profissionalismo que oferecia aos demais internos. A recusa dela em corresponder às investidas, que eram sempre inadequadas e incompatíveis com sua vocação e missão religiosa, o fez desenvolver um ressentimento visível. Outros residentes relataram ter ouvido comentários depreciativos e até ameaçadores, sempre dirigidos à freira, o que levou a direção do abrigo a discutir medidas internas de contenção. Nesse momento, a tensão não havia ainda se transformado em violência concreta, mas os registros da época apontam que a convivência estava se tornando cada vez mais delicada. Lindalva permanecia fiel à sua missão, mantendo serenidade e evitando alimentar qualquer conflito, enquanto o comportamento de Augusto evoluía para uma combinação perigosa de fixação, frustração e agressividade crescente. Esse cenário seria determinante para o desfecho trágico que se aproximava, embora ninguém ainda tivesse dimensão completa do risco. Com o passar das semanas, o comportamento de Augusto da Silva Peixoto em relação à freira Lindalva Justo de Oliveira passou de insistente para abertamente hostil. Fontes oficiais utilizadas no processo de beatificação, especialmente o Positio Super Martírio, documento central entregue à Congregação para as Causas dos Santos, descrevem que Augusto começou a fazer ameaças diretas, afirmando a outros internos que, um dia, ainda faria alguma coisa com ela. Esses relatos também aparecem nos depoimentos coletados pela Polícia Civil da Bahia após o crime. Lindalva, que era reconhecida por sua serenidade e equilíbrio emocional, percebeu o agravamento da situação e reforçou suas tentativas de manter distância. Ela procurava evitar atender Augusto diretamente, delegando a outras funcionárias quando possível, e manteve a direção informada sobre o comportamento dele. Testemunhas da época relatam que ela nunca demonstrou medo extremo, mas sim prudência e uma firme decisão de não ceder a nenhuma forma de intimidação, mantendo seu compromisso de serviço ao restante dos idosos, especialmente os mais frágeis. A administração do abrigo, segundo registros da própria instituição anexados ao processo canônico, tentou intervir chamando a atenção de Augusto por sua conduta inadequada, chegando a adverti-lo formalmente. Porém, a instituição não possuía estrutura de segurança avançada, e como Augusto era um residente, havia limites claros sobre o que poderia ser feito sem respaldo médico ou jurídico para removê-lo. As ameaças começaram a tomar forma mais explícita quando Augusto, frustrado pela rejeição e consumido por sua distorção emocional, passou a acusar Lindalva de humilhá-lo e fazer pouco dele. Em depoimentos, outros moradores afirmaram ter percebido uma mudança nítida em sua postura. Ele se isolava, falava sozinho e alimentava um discurso de vingança contra a freira. Segundo um interno ouvido pela polícia, Augusto chegou a afirmar que ela pagaria pelo que ele interpretava como desprezo. Nos dias que antecederam o ataque, funcionários inclusive sugeriram que Augusto fosse transferido para outra instituição ou que recebesse avaliação psiquiátrica formal. A família foi contatada, conforme consta nos registros administrativos, mas não houve resolução imediata. Assim, a tensão permanecia dentro de um limite perigoso. Todos sabiam que ele estava instável, mas ninguém imaginava que ele chegaria à violência extrema. Lindalva continuou sua rotina normalmente, especialmente no período da Quaresma de 1993, dedicada às atividades religiosas internas e ao cuidado dos residentes. No entanto, Augusto interpretava essa postura, firme, ética e indiferente às suas investidas, não como neutralidade, mas como provocação. Essa distorção cognitiva alimentou um ciclo que ele, cada vez mais, parecia incapaz de controlar. O clima no abrigo era de apreensão crescente, ainda que silenciosa.
Até que o dia 9 de abril de 1993 se aproximou, data em que a tensão acumulada encontraria seu ponto de ruptura irreversível. A manhã de 9 de abril de 1993, Sexta-feira Santa, começou como qualquer outra na casa de idosos Dom Pedro II, em Salvador. Os relatos oficiais registrados no inquérito policial, nos depoimentos das filhas da caridade e no processo de beatificação convergem em praticamente todos os detalhes. Lindalva acordou cedo, como fazia todos os dias, e iniciou sua rotina de cuidados com serenidade. Ela havia participado da via sacra interna com outros residentes e funcionários, e depois se dirigiu ao refeitório para servir o café da manhã aos idosos. Naquele dia, Augusto da Silva Peixoto apresentou um comportamento incomum desde as primeiras horas. De acordo com testemunhas, ele evitou contato com outros internos, manteve-se em silêncio e parecia decidido. Posteriormente, a perícia criminal constataria que ele havia adquirido uma faca peixeira dias antes, escondendo-a no quarto. A preparação silenciosa e premeditada foi confirmada no processo judicial. Augusto esperou o momento em que Lindalva estivesse mais vulnerável e próxima. Por volta das 7h30, Lindalva servia à mesa, distribuindo alimentos aos residentes com sua habitual atenção. Segundo relatos das irmãs, ela estava tranquila, conversando com alguns dos idosos. Nesse momento, Augusto entrou no refeitório caminhando de forma firme, segurando a faca escondida sob a camisa. Uma testemunha relatou que ele olhava fixamente para Lindalva, sem demonstrar hesitação. Assim que se aproximou dela, Augusto puxou a faca e desferiu o primeiro golpe. A freira surpreendeu-se, recuou instintivamente e tentou se proteger, mas ele avançou com violência brutal. De acordo com o laudo cadavérico anexado ao processo, Lindalva recebeu 44 facadas, a maioria na região superior do corpo. Vários residentes que assistiram ao ataque ficaram em choque, incapazes de intervir diante da rapidez da agressão. Relatos das irmãs presentes confirmam que Lindalva tentou se afastar, caindo próximo a uma das mesas. Testemunhas afirmam que ela não gritou por socorro, apenas pronunciou: "Deus me proteja", antes de perder as forças. Funcionárias correram para tentar impedir Augusto, mas ele só cessou os golpes quando outros internos começaram a gritar desesperadamente. Após o ataque, ele permaneceu parado, segurando a faca ensanguentada, até ser contido pelos funcionários e posteriormente pela polícia. O crime provocou um colapso emocional dentro da instituição. Idosos choravam, irmãs rezavam e funcionários tentavam reorganizar o caos. Lindalva foi declarada morta ainda no local. O delegado responsável registrou que, ao ser preso, Augusto afirmou friamente que havia matado a freira porque ela não queria nada com ele e que se sentia humilhado por sua rejeição, declaração confirmada no depoimento formal. A morte de Lindalva chocou a comunidade religiosa e ganhou repercussão nacional. O simbolismo da data, Sexta-feira Santa, aliado ao contexto de sua vida dedicada ao serviço, intensificou a comoção e gerou debates sobre segurança em instituições de acolhimento. Após o ataque, Augusto da Silva Peixoto foi detido ainda dentro da casa de idosos Dom Pedro II. Os responsáveis pela instituição o contiveram até a chegada da polícia, que registrou que ele não tentou fugir nem demonstrou arrependimento imediato. Segundo relatos oficiais incluídos no inquérito da Polícia Civil da Bahia, Augusto permaneceu calmo durante a prisão, repetindo frases que revelavam seus delírios de perseguição e rejeição. Afirmava que Lindalva ria dele, que o desprezava e que ele não aceitava ser humilhado. A investigação policial concluiu rapidamente que se tratava de homicídio qualificado, com evidências claras de premeditação. A faca utilizada foi apreendida com marcas de sangue, e testemunhas confirmaram que Augusto havia feito ameaças diretas nos dias anteriores. O fato de ele ter adquirido a arma previamente, bem como o relato de que ele aguardou o momento ideal para surpreender Lindalva, reforçou a tese de planejamento consciente. Durante o processo judicial, peritos psiquiátricos foram chamados para avaliar o estado mental de Augusto.
O laudo apontou que ele não apresentava psicose grave, que o incapacitasse de compreender o caráter criminoso de sua ação. Embora tivesse traços de personalidade agressiva, perfil impulsivo e distorções afetivas, os especialistas concluíram que Augusto tinha plena consciência do que estava fazendo no momento do assassinato. Isso foi decisivo para afastar a hipótese de inimputabilidade. O promotor responsável descreveu o crime como um ato de violência movido por rejeição e frustração egocêntrica, não por descontrole mental intransponível. A defesa tentou argumentar que Augusto era emocionalmente instável e sofria de forte angústia, mas não conseguiu comprovar incapacidade legal. Ele foi julgado e condenado por homicídio qualificado, recebendo pena de reclusão em regime fechado. Registros do processo de beatificação de Lindalva indicam que, durante o julgamento, o Ministério Público destacou a motivação misógina e possessiva do crime. Augusto acreditava ter algum tipo de direito sobre ela, interpretando a recusa constante e educada da freira como afronta pessoal. Sua postura no tribunal reforçou esse perfil. Segundo testemunhos, ele manteve atitude fria, por vezes arrogante, demonstrando pouca empatia com a vítima. Outra questão analisada oficialmente foi a percepção distorcida que Augusto tinha da convivência com Lindalva. A obsessão que alimentou sua hostilidade não surgiu de um relacionamento real, mas de projeções criadas por ele, comuns em casos de erotomania leve ou delírios de referência. Ainda assim, a perícia concluiu que, mesmo com desequilíbrios emocionais, ele agiu por vontade consciente e motivação pessoal. Sua prisão não trouxe alívio imediato à comunidade, mas confirmou juridicamente o que todos já sabiam. O assassinato não foi um ato de impulso momentâneo, e sim o desfecho trágico de uma obsessão alimentada por ressentimento, recusa em aceitar limites e absoluta incapacidade de lidar com a autonomia da vítima. A morte de Lindalva Justo de Oliveira causou profunda comoção, tanto dentro da congregação das Filhas da Caridade, quanto na comunidade baiana e em diversas regiões do país. A brutalidade do assassinato, o fato de ter ocorrido dentro de uma instituição dedicada ao cuidado de idosos e a simbologia intensa da data, uma Sexta-feira Santa, ampliaram a dimensão emocional do episódio. Notícias da época registradas em jornais regionais e depoimentos conservados pela própria congregação mostram que o crime repercutiu rapidamente, provocando indignação e tristeza generalizadas. No abrigo Dom Pedro II, o clima foi de choque absoluto. Muitos idosos presenciaram o ataque ou ouviram os gritos de pânico que se espalharam pelo refeitório. Funcionárias entraram em crise emocional e várias irmãs precisaram de acompanhamento psicológico. A direção suspendeu as atividades do dia e a casa permaneceu em silêncio, marcada pela sensação de violação de um espaço considerado seguro e sagrado. A imagem de Lindalva, sempre calma, servidora, dedicada, tornava ainda mais incompreensível a violência sofrida. A imprensa local destacou a tragédia, descrevendo Lindalva como uma mulher de vida exemplar e lembrando sua atuação junto aos idosos mais frágeis. Reportagens ressaltavam que o crime havia sido cometido por um interno, levantando debates sobre a segurança nas instituições assistenciais e sobre a responsabilidade do Estado e das entidades religiosas em proteger profissionais e missionários. Em Salvador, missas e homenagens foram organizadas em sua memória, reunindo moradores, religiosos, funcionários públicos e voluntários. A Congregação das Filhas da Caridade mobilizou-se rapidamente. Documentos internos relatam que a superiora provincial enviou comunicados oficiais a outras casas vicentinas pelo Brasil, pedindo orações e descrevendo o ocorrido. A comoção entre as irmãs foi intensa, pois Lindalva era conhecida por sua simplicidade e generosidade, além de ser considerada uma presença de equilíbrio e alegria na comunidade. O corpo da religiosa foi velado com grande afluência de fiéis e moradores do bairro, e seu funeral transformou-se em ato comunitário de homenagem e indignação. A repercussão também alcançou ambientes eclesiais mais amplos. Sacerdotes da Arquidiocese de Salvador
comentaram publicamente a violência contra uma mulher consagrada que dedicava sua vida ao serviço dos mais vulneráveis. Houve quem interpretasse sua morte como um testemunho de fidelidade cristã, especialmente pelo fato de ter sido assassinada enquanto servia aos idosos, gesto que para muitos simbolizava seu compromisso radical com o Evangelho. No âmbito civil, o crime fomentou discussões sobre mecanismos de proteção a trabalhadores de instituições de acolhimento. Embora sem consequências legislativas imediatas, o caso passou a ser citado em debates sobre a vulnerabilidade desses profissionais e sobre a necessidade de protocolos mais rígidos para lidar com residentes com histórico de comportamentos violentos. A memória de Lindalva, marcada pela dor do ocorrido, começou a se transformar também em símbolo de testemunho e coragem. Como apontariam mais tarde os documentos do processo de beatificação, a reação popular à sua morte já indicava que muitos enxergavam nela não apenas uma vítima, mas um exemplo de vida inteiramente dedicada ao serviço e ao bem. Pouco tempo após a morte de Lindalva Justo de Oliveira, comoção que se espalhou entre fiéis, religiosas e a comunidade local, despertou um movimento espontâneo de veneração. Pessoas que conheceram sua vida e testemunharam sua dedicação começaram a afirmar que Lindalva não era apenas uma vítima da violência, mas alguém cuja morte carregava características de martírio. A Congregação das Filhas da Caridade registrou inúmeros depoimentos de pessoas que a viam como alguém que havia sido morta por fidelidade à sua vocação e por manter-se firme em seus valores cristãos diante da obsessão do agressor. Esses relatos reunidos ao longo dos anos formariam a base inicial para o processo canônico. O marco decisivo ocorreu em 1997, quando a Arquidiocese de Salvador instaurou oficialmente o processo diocesano para investigar a vida, as virtudes e as circunstâncias da morte de Lindalva. Essa fase inicial, conduzida segundo as normas estipuladas pela Congregação para as Causas dos Santos, reuniu testemunhos, documentos institucionais, prontuários, laudos oficiais e relatos das irmãs e funcionários da Casa de Idosos. Todo o material produzido na investigação civil, incluindo inquérito policial, laudos periciais e depoimentos judiciais, também foi incorporado ao processo e analisado detalhadamente. Um ponto central para a causa da beatificação foi a determinação sobre se a morte de Lindalva poderia ser considerada in odium fidei, ou seja, motivada por ódio à fé cristã ou por rejeição aos valores que ela professava. A investigação destacou que Augusto não agiu por motivos religiosos explícitos, mas a Igreja entendeu que ele se sentiu desafiado pela postura moral, ética e vocacional da freira, pela sua decisão firme de não corresponder às investidas e de manter sua consagração. Os documentos da Positio Super Martyrio apresentam essa interpretação. A recusa de Lindalva, motivada por sua fé e sua consagração total, provocou no agressor uma reação de ódio, direcionada justamente à identidade religiosa dela. Esse entendimento foi essencial para que o caso fosse aceito como martírio autêntico. Em 2000, todo o processo diocesano foi enviado a Roma para a análise da Congregação para as Causas dos Santos. Teólogos e historiadores avaliaram cuidadosamente as provas, verificando a coerência da vida de Lindalva com os princípios vicentinos, bem como a motivação do crime. A congregação concluiu que havia fundamento para reconhecer seu martírio, validando oficialmente a fase diocesana. O decreto de reconhecimento do martírio foi aprovado pelo Papa em 2006, tornando Lindalva apta à beatificação sem a necessidade de comprovação de milagre, prerrogativa reservada aos mártires. A decisão foi recebida com grande alegria pela comunidade religiosa e pela população baiana, que já consideravam sua vida marcada por serviço, entrega e coragem. A beatificação foi celebrada em Salvador no dia 22 de abril de 2007, diante de milhares de fiéis. Na ocasião, a Igreja proclamou oficialmente Irmã Lindalva como mártir da castidade e da caridade, reconhecendo que sua vida e morte testemunharam valores cristãos de forma exemplar e heróica. A beatificação de Lindalva Justo de Oliveira ocorreu em Salvador.
Durante uma grande celebração presidida pelo cardeal José Saraiva Martins, então prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, a cerimônia reuniu milhares de fiéis, religiosas vicentinas, sacerdotes e representantes de diversas regiões do Brasil. A escolha de realizar o rito na Bahia foi simbólica. Era o estado onde Lindalva havia vivido sua missão e onde também havia entregado sua vida. A praça em que ocorreu a celebração foi decorada com imagens que representavam sua trajetória de serviço e amor aos mais vulneráveis, transmitindo a atmosfera de reconhecimento público e espiritual que envolvia sua história. Durante a beatificação, a Igreja destacou duas características fundamentais de sua vida: a caridade e a fidelidade à castidade consagrada. O decreto papal descreveu Lindalva como alguém que viveu inteiramente para os outros, sem reservas, e que enfrentou a agressão mortal com a firmeza de quem preservava um valor sagrado de sua vocação. O Papa Bento XVI, que havia autorizado a celebração da beatificação, ressaltou em mensagem oficial que sua morte não tinha sido um simples ato de violência, mas um testemunho de integridade moral e espiritual diante da pressão de um agressor que não aceitava sua consagração. A partir da beatificação, a devoção popular à irmã Lindalva cresceu consideravelmente. Muitas pessoas passaram a visitar seu túmulo, localizado na capela da Casa Provincial das Filhas da Caridade, em Salvador. Relatos de graças alcançadas começaram a ser enviados à congregação, e sua imagem passou a ser exibida em igrejas, capelas, obras assistenciais e casas de formação vicentina em todo o país. O legado que emergiu não foi o de uma vítima, mas o de uma mulher que viveu com profundo sentido de missão, irradiando serenidade e coragem em meio ao sofrimento. A história de irmã Lindalva também se tornou fonte de inspiração para religiosos e leigos comprometidos com o serviço social. Em comunidades carentes e instituições de acolhimento, seu exemplo é frequentemente lembrado como símbolo de dedicação aos pobres e idosos. Para muitos fiéis, ela representa uma força espiritual ligada ao cuidado, à proteção e à resistência diante da violência. Sua figura também é citada em reflexões sobre o papel da mulher na sociedade e na Igreja, especialmente no enfrentamento de situações de vulnerabilidade e de desrespeito à dignidade humana. No âmbito vicentino, Lindalva é celebrada anualmente como mártir da caridade, reforçando valores centrais da espiritualidade de São Vicente de Paulo. Serviço humilde, amor ao pobre, disponibilidade total e fé vivida através de ações concretas. Para as Filhas da Caridade, ela se tornou referência de vocação autêntica e corajosa, e muitas, jovens que ingressam na congregação, relatam conhecer sua história antes mesmo de entrar na vida religiosa. Seu legado espiritual também ultrapassou fronteiras brasileiras. Revistas católicas internacionais, sites dedicados à santidade e até pesquisas acadêmicas sobre martírio moderno passaram a citar o caso de irmã Lindalva como um dos exemplos contemporâneos mais significativos de testemunho cristão frente à violência motivada por obsessão e poder. Sua história permanece viva, não apenas como um episódio trágico, mas como um convite constante à compaixão, à integridade moral e à coragem espiritual. Valores que marcaram sua vida e que, para muitos, continuam a ecoar como uma forma de resistência ao mal e de reafirmação da dignidade humana. Com o passar dos anos, a memória de irmã Lindalva foi sendo fortalecida não apenas pela devoção religiosa, mas também pelo impacto cultural que sua história provocou em diferentes contextos sociais. A narrativa de sua vida e de sua morte começou a ultrapassar os limites da comunidade vicentina e da própria Igreja Católica, alcançando espaços de reflexão sobre violência contra mulheres, missão religiosa e proteção de trabalhadores em instituições de acolhimento. A preservação de sua memória começou ainda na década de 90, quando a Congregação das Filhas da Caridade organizou os primeiros relatos escritos sobre sua trajetória. Esses documentos, destinados inicialmente a registrar sua vivência para a própria comunidade, posteriormente se tornariam materiais de base para o processo de beatificação.
Com a abertura formal do processo, sua história passou a ser investigada de forma sistemática e detalhada, resultando em um conjunto de testemunhos que hoje servem como fonte histórica sobre sua vida. Muitos desses relatos, mais tarde, foram publicados em livros, artigos e materiais formativos, ampliando o alcance de sua história. A presença de Irmã Lindalva como figura inspiradora é particularmente forte na Bahia, onde sua memória é mantida viva em celebrações anuais, peregrinações e atividades sociais promovidas por grupos religiosos. Capelas, salas de atendimento e obras assistenciais receberam seu nome, reforçando a associação entre sua figura e a missão voltada aos pobres e idosos. Além disso, sua imagem se tornou frequente em folhetos devocionais, quadros e murais de instituições vicentinas, representada quase sempre com semblante sereno e postura de serviço. No campo social, sua morte despertou debates importantes sobre a segurança de profissionais que atuam em instituições de cuidado. Assistentes sociais, cuidadores e trabalhadores de abrigos passaram a citar o caso em discussões sobre protocolos de proteção, especialmente em ambientes que acolhem pessoas com histórico de instabilidade emocional ou comportamentos agressivos. Embora sua história tenha ganhado destaque principalmente pelo viés espiritual, ela também serviu como alerta sobre os riscos enfrentados por quem se dedica ao trabalho assistencial em contextos vulneráveis. A nível cultural, sua trajetória inspirou peças teatrais, produções audiovisuais, documentários e reportagens especiais sobre mulheres que enfrentam violência por manterem sua dignidade, seus valores ou sua fé. Sua narrativa se cruza com temas universais, coragem, altruísmo, resistência moral, que são explorados por artistas e educadores em diferentes projetos. A maneira como manteve firmeza diante das ameaças de Augusto também levou a que sua história fosse usada como referência em programas educativos sobre assédio, limites pessoais e respeito às escolhas de vida das mulheres. No universo religioso, Irmã Lindalva é vista como uma das mártires contemporâneas que representam a luta pela integridade vocacional, em um cenário no qual a violência, especialmente contra mulheres consagradas, tem se tornado pauta global. Sua beatificação reforçou esse simbolismo, e seu nome passou a ser lembrado ao lado de outras figuras que perderam a vida por fidelidade à missão religiosa. A influência de sua história também gerou um efeito de identificação para muitas pessoas que trabalham no serviço social e voluntário. Ela se tornou um ícone de coragem silenciosa, alguém que não se destacava por grandes discursos, mas pela firmeza com que vivia o cotidiano, pela forma simples de servir e pela disposição constante de acolher. Sua memória, portanto, não foi construída apenas pela tragédia do assassinato, mas sobretudo pelo testemunho consistente de sua vida. Hoje, mais de 3 décadas após o assassinato de Irmã Lindalva Justo de Oliveira, sua história permanece atual e significativa, dialogando com debates contemporâneos sobre violência contra mulheres, vocação religiosa, saúde mental em instituições sociais e o valor ético do serviço aos vulneráveis. Embora sua vida tenha sido marcada por serenidade, simplicidade e dedicação, sua morte trouxe à tona questões sociais profundas que continuam pertinentes. Em primeiro lugar, o caso de Irmã Lindalva destaca o fenômeno da violência baseada em rejeição, muitas vezes motivada por sentimentos de posse, frustração e misoginia. As investigações oficiais e o próprio processo canônico deixaram claro que o agressor reagiu violentamente à recusa de Lindalva em corresponder ao interesse obsessivo que ele projetava sobre ela. Isso ecoa um padrão de violência contra mulheres observado até hoje, no qual decisões pessoais, especialmente relacionadas à autonomia, despertam reações agressivas em indivíduos incapazes de lidar com limites ou frustrações. Assim, sua história é utilizada como exemplo em debates sobre feminicídio e violência, motivada por controle. Outro ponto contemporâneo importante é o papel das instituições de acolhimento e a segurança de profissionais que atuam com populações vulneráveis.
O caso revelou fragilidades que ainda hoje são discutidas. A falta de protocolos robustos, a dificuldade de transferir residentes violentos, a ausência de avaliações psiquiátricas recorrentes e a sobrecarga de profissionais que muitas vezes trabalham com recursos limitados. Muitos estudos e seminários sobre assistência social fazem referência ao caso de Lindalva como um marco simbólico que chama a atenção para a necessidade de preservar não apenas os assistidos, mas também os cuidadores. No campo espiritual e religioso, Irmã Lindalva representa uma figura de resistência ética em um mundo que frequentemente banaliza a dedicação altruísta. Ela se tornou símbolo de fidelidade vocacional, especialmente entre jovens religiosos, mostrando que a missão cristã exige amor, paciência e coragem, mas também pode exigir firmeza diante de atitudes abusivas. Sua beatificação não a cristalizou como uma figura distante, mas como um modelo de vida cotidiana vivida com profundidade espiritual. Para outros grupos, sua história também funciona como narrativa de empoderamento moral. A firmeza com que manteve seus votos, mesmo diante de ameaças crescentes, é interpretada como ato de autonomia e soberania sobre o próprio corpo e destino. Lindalva não cedeu, não negociou sua dignidade e não permitiu que sua liberdade interior fosse condicionada pelo agressor. Postura que, embora tenha custado sua vida, transformou sua memória em símbolo de força e integridade. Além disso, a presença contínua de sua figura na vida comunitária, nas liturgias e em materiais de formação vicentina reforça seu impacto a longo prazo. Milhares de pessoas conhecem sua história não pelo crime em si, mas por aquilo que ela representa: coragem silenciosa, serviço incondicional, amor direcionado aos mais frágeis e resistência frente ao mal. Assim, o significado contemporâneo do caso de Irmã Lindalva se assenta em 3 pilares: memória, prevenção e inspiração. Sua memória preserva o valor de sua vida. Sua tragédia inspira reflexões sobre como prevenir casos semelhantes. E seu testemunho espiritual continua a inspirar pessoas a viverem com dignidade, solidariedade e compromisso moral, mesmo em um mundo onde esses valores são muitas vezes postos à prova.